Porque a gente se sente... É um título meio forte, hein? Como desfoder sua vida? Se você acha que sua vida é fodida, a psicologia tem como explicar como desfodê-la. Vamos ver com a Lisa Guerra. Porque a gente se sente tão cansado, mesmo com a sensação de não ter feito o suficiente. E é como se a gente nunca desse o nosso melhor, como se a gente sempre precisasse culpar alguém ou culpar nós mesmos. E esse sentimento de culpa, frustração e insuficiência fica nos rondando. Esse vídeo, ele é um conjunto com um vídeo de 5 hábitos que você precisa eliminar. E é justamente um aparato de diversos artigos científicos, de artigos seja da terapia cognitivo-comportamental, quanto também artigos de neurociência, que trazem algumas visões muito importantes e principalmente baseadas em evidência, de estudos e experimentos, coisas que a gente também consegue aplicar de forma prática na nossa vida. Então, eu tentei reunir nesses dois, você não precisa assistir eles numa ordem específica, mas eu recomendo que você também assista dos 5 hábitos que você quer eliminar, porque ele explica o modelo cognitivo. Então, é a forma com que a terapia cognitivo-comportamental enxerga os nossos processos de comportamento. Os tais dos 5 hábitos a gente viu aqui no... Eu acho que foi o último vídeo que a gente viu dela, foi a respeito disso. Nossos processos de visão de mundo a respeito de si, do outro, e como a gente formula a nossa visão de realidade. Então é bem interessante você saber disso para você também poder identificar os seus modelos cognitivos a partir dali. E esse eu vou tentar trazer alguns pontos ao redor, alguns pontos que são importantes também para além do modelo cognitivo. Então eles formam aí um conjuntinho de 2 vídeos bem importantes para se você quiser fazer um giro na sua vida, tentar mudar de alguma forma ou tentar melhorar a sua qualidade de vida, nem que seja um pouquinho. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e antes de eu conhecer alguns estudos científicos, antes de eu também adentrar no estudo da psicologia, eu também me sentia com essas sensações de insuficiência, ainda sinto, não me livrei disso completamente, porque a vida não é linear, né? Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal, a gente fica se comparando também, acho que é natural a gente se comparar tanto com a gente mesmo do passado, de quem a gente quer ser, quanto com outra pessoa da sua área e afins. Então é um sentimento comum, assim, ninguém tá imune. E mesmo depois de aplicar essas ferramentas, talvez você não fique também imune, mas você pelo menos entenda por que tá acontecendo e assim você consegue frear com mais agilidade quando isso vier. E isso é o meu principal objetivo com esses estudos e com essa psicoeducação que a gente chama, que é tentar mostrar pra você as causas, como sua cabeça funciona e a partir daí você conseguir ser alguém que consegue se autogerir melhor. Isso é muito importante porque muitas áreas da nossa vida acabam ficando impactadas e são entrelaçadas no sentido de vida profissional e vida pessoal. Elas impactam uma a outra e influenciam a forma com que a gente se sente ou a forma com que a gente vai investir no nosso futuro. Então por isso a importância da gente sempre tentar aprender, da gente se desenvolver e tentar construir mais habilidades pra gente poder gerir seja o nosso tempo, seja a nossa vida profissional ou seja o nosso conhecimento geral a respeito de alguma coisa que a gente precisa executar. Sabe quem pode te ajudar a fazer isso? A Alura. Quando a gente fala de vida profissional, a Alura é uma excelente escolha, porque ela é a maior. Mais uma vez ela jogando AD na minha cara sem eu notar, rapaz. Clicando no link da descrição ou então apontando o seu celular pro QR Code aqui da tela. Bora! Eu tenho aqui um bolinho. Uma unidade de bolinho, inclusive foi minha avó que fez, então ele tá muito bom. Mas a minha pergunta de agora é: você quer esse um bolinho agora, e você pode comer ele, ou eu vou deixar ele aqui do ladinho e eu vou sair. Daqui a 15 minutos eu vou voltar. Se você não tiver comido o bolinho, eu vou te dar 2 dele. O que você vai fazer? Você come agora ou você espera eu voltar com mais um? Poxa, que viagem, né? O que eu tô falando? Meu Deus, essa menina é maluca. Falou que ia falar uma coisa e tá falando outra. Mas isso que eu acabei de fazer com você é o experimento do marshmallow. Em 1989, Walter Michael publicou uma pesquisa na revista Science que era exatamente esse experimento, porém utilizado com marshmallows, para medir até onde uma criança conseguiria esperar, segurar sua impulsividade e como ela poderia tomar uma decisão ali mais assertiva pensando a longo prazo. Ou seja, ele deixava um marshmallow em cima da mesa e dizia: se você não comer, eu vou sair. Quando eu voltar, se ele ainda estiver aqui, você ganha 2. Os resultados da pesquisa, que foi publicada na revista Science, mostrou que a maioria das crianças não conseguiram esperar mais do que 4 minutos.
e acabaram comendo marshmallow. Após anos desse experimento, ele revisitou as crianças e analisou como é que estava a vida delas. E ele pôde perceber diversas associações com impulsividade, obesidade, instabilidade, seja no trabalho, finanças e afins, nas crianças que não conseguiram esperar aqueles 15 minutos, mostrando uma clara relação desde a infância até a nossa vivência atual, na maneira com que a gente consegue controlar os nossos impulsos. Mas o que... Pô, isso daí, eu acho que eu tenho esse problema também, viu? Hoje de manhã, fui tomar café na casa da patroa. E aí, tipo, peguei um suquinho. No caso, eu não tomei café, né? Eu tomei um suco com uma tapioca, eu acho. Acho que é uma tapioca. Aí, tipo, peguei um suco. Enquanto ela fazia a tapioca, o certo seria eu esperar ela terminar de fazer a tapioca pra tomar o suco junto com a tapioca. Eu não esperei. Comecei a tomar o suco quando a tapioca chegou. O suco já tava na metade já. Eu acho que eu tenho esse problema. Sou meio impulsivo com comida. O que isso tem a ver com você que está assistindo esse vídeo, com o tema do vídeo em geral e com modulação de ambiente, que é o tópico que eu quero chegar? Depois de muitos anos, a pesquisadora Yuko Munakata se mudou para o Japão. E ela resolveu testar esse experimento do marshmallow do Walter Michael lá no Japão. E ver o que rolava. E o mais surpreendente foi que o resultado foi o contrário. As crianças conseguiram, no Japão, esperar mais do que 15 minutos para finalmente comer o seu marshmallow, ou melhor, os seus 2 marshmallows. E ela foi Você também? Você também não consegue esperar? Pois é. Colocou algo de comer o bebê na minha frente, eu não vou esperar não, pô. além. Ela usou o mesmo experimento, só que ao invés de marshmallows, ela utilizou presentes. Um presente bonito, todo embalado, e a criança ganharia 2, caso ela não abrisse o presente quando ela voltasse. E o resultado se inverteu. As crianças conseguiram esperar para comer o marshmallow, mas não conseguiram esperar para abrir o... Ah, mas aí eu acho que o exemplo faz toda a diferença. Por exemplo, eu conseguiria esperar pelo presente. Não conseguiria esperar pela comida. Entendeu? Aí eu acho que o exemplo aí faz toda a diferença também. o presente. Eles abriram impulsivamente. E cara, que confusão. O que a gente pode tirar de análise se a gente olhar com calma? Fatores culturais e ambientais determinam a maior parte dos nossos comportamentos e até mesmo traços de personalidade que, claro, possuem componentes genéticos, mas se ele vai desabrochar ou não, ou a intensidade, ou a forma com que a gente vai lidar com esses traços, é muito impactada pelo ambiente. E analisando fatores culturais, eles puderam chegar na conclusão de que as crianças japonesas tinham diversos rituais, dos quais elas precisavam agradecer a comida, esperar na mesa, diversas coisas e componentes do ambiente e da cultura que estimulavam ela a ter essa espera quando o quesito era comida e alimentos. Já quando a gente olha no aspecto de presentes, o resultado se inverteu. As crianças estadunidenses tinham muito mais autocontrole quando era o pacote de presente do que a comida. Isso porque eles tinham a tradição de Natal, aniversário e diversos momentos onde eles eram expostos aos presentes e eles não podiam abrir na hora, eles tinham que esperar o horário do Natal, ou então esperar os convidados irem embora, esperar o parabéns. Então eles foram modulados pelo ambiente e pelos fatores culturais a aguardar para abrir. Já em quesitos rituais, agradecimento de comida, isso não é um fator cultural tão forte nos Estados Unidos, fazendo com que o Japão tivesse esse melhor resultado. Ou seja, dependendo da situação que aquelas crianças eram indispostas em níveis culturais e em níveis ambientais, fatores comportamentais ao redor delas, determinava a decisão ou até mesmo a impulsividade que ela ia ter de acordo com suas ações. Então, eu repito, o ambiente que você está inserido pode tanto te impulsionar para fatores e comportamentos positivos e que são funcionais na sua vida, como ele pode fazer o inverso, fazer você ser mais impulsivo, ter menos autocontrole, agir de forma mais imatura nas suas relações, dependendo do contexto e do ambiente e da cultura que você nasceu ali, da cultura que você foi exposta, seja a cultura a nível macro, como a cultura familiar. As famílias também têm culturas, as amizades têm ali, o seu grupo de amigos tem uma cultura, a sua empresa tem uma cultura. Então, esses fatores que você é exposto guiam muito do seu comportamento e continuam perpetuando certos padrões. Por isso a importância de você analisar o seu ambiente ao redor e fazer o que a gente chama de modulação ambiental, que é tentar tirar esses fatores disfuncionais e que possam não estar condizentes com o seu objetivo e o... Agora ela tá finalmente falando o que tu pode fazer. Todo esse argumento desde do primeiro ponto foi só para te dizer que o ambiente é o culpado, ou pode ser o culpado, o principal culpado,
por você ser dessa forma. E agora, no finalzinho, daqui a pouco ela vai falar do próximo. Ela tá dizendo o que tu pode fazer. Tirar esses fatores disfuncionais e que possam não estar condizentes com o seu objetivo, e aí o seu objetivo vai ser só você que vai poder elencar aqui nesse vídeo, que seja melhorar suas relações sociais, seja estudar mais, ou seja ganhar uma promoção, trocar de emprego, ter uma transição de carreira. Cada um de vocês tem um objetivo. E quais são os fatores ambientais que você pode alterar para que os seus comportamentos e os seus padrões não se repitam e consigam se modular de acordo com o que você busca e facilitar esse processo. Então, modular o seu ambiente pode ser melhor até do que ter força de vontade por si só, porque é algo que acaba ficando intrínseco em você. A gente pode pensar nisso tanto numa escala maior de relacionamentos, até mesmo objetos, como, por exemplo, manter o seu celular distante de você, modular o seu ambiente para que o seu celular esteja o mais longe possível quando você precisa estudar, ou então dificultar o acesso a algum aplicativo do qual você não pode acessar, como o iFood, ou até mesmo sites adultos, coisas que te tiram o foco ou que te deixam hiperestimulado de alguma maneira negativa, de alguma maneira disfuncional na sua vida, que te traga prejuízos. Modular o seu ambiente para que o acesso a isso seja mais dificultado e facilitar o acesso a comportamentos dos quais você considera funcionais para o seu objetivo é o que a gente chama de modulação de ambiente. Deixar o seu ambiente mais adepto às suas necessidades. E aí a gente pode entrar no segundo tópico, que seria rotina. Quando eu falo de rotina, a gente pensa naquela rotina mais maçante, a rotina acadêmica e afins, mas a rotina ela vai para além disso, né? A gente pode fazer vários comportamentos rotineiros, seja tomar o café da manhã, seja ler um livro que você gosta por lazer, várias coisas podem fazer parte da sua rotina de uma maneira leve. E isso é muito importante, porque quando a gente fala de inserir hábitos na rotina, o que é um hábito, né? Um hábito e um vício são praticamente a mesma coisa em termos de neurociência, eles passam pela mesma circuitaria. A diferença entre hábito e vício é que hábito é algo que pode ser funcional e que é um comportamento executado, já o vício é um hábito que se tornou disfuncional, que te traz prejuízo, que deixa as outras áreas da sua vida em haver e que te causa uma certa dependência. Então, Mas ambos não deixam de ser vício. Ambos não deixam de ser vício. juntando esse conhecimento de vício e hábito com a modulação ambiental, você vai conseguir ter uma clareza maior do que você precisa afastar no seu ambiente e o que você precisa trazer para mais perto no seu ambiente. Existem algumas ferramentas bem interessantes, como o empilhamento de hábitos, caso você queira acrescentar algo na sua rotina, seja quero ler mais, quero estudar melhor, com uma maior qualidade de estudo e focar mais, então elencar com um empilhamento de hábitos pode ser muito útil para você. Por exemplo, se você quer ler mais livros, tenta modular o seu ambiente para que o livro esteja mais acessível. Se você já tem o hábito de tomar café da manhã, tenta deixar o livro próximo da sua cafeteira ou próximo da sua xícara, para que quando você for tomar café, você consiga empilhar o hábito da leitura junto com algo que já existe na sua rotina, que já é seu hábito. Por exemplo, um médico que vai recomendar às vezes um remédio muito importante e diz, toma junto com o café da manhã. Às vezes, claro, tem fatores biológicos ali que impactam no metabolismo, até, enfim, a duração da medicação pode acontecer, mas também existe o fator do hábito, de tipo, você já tem o hábito, acopla ali o remédio àquele. Tudo que eu quiser fazer, eu tenho que deixar perto do meu computador, então. É aqui que vai acontecer tudo. Então você não vai esquecer de tomar novamente. Pessoas que tomam vitaminas e afins geralmente vão juntando isso. O mesmo pode valer para academia ou exercício físico. Se você quer ouvir um podcast, por exemplo, e você pode usar a sua hora da academia para empilhar o hábito de escutar o podcast, ou então usar o momento em que você escuta o podcast para estar treinando na academia, fazer o inverso também é possível. Ou então, se você tem o costume de ir em algum lugar para comprar alguma coisa no mercado e afins, você pode utilizar o trajeto, o percurso para fazer a sua corrida, por exemplo. Diversas maneiras diferentes de você adaptar, mas só você vai conseguir fazer isso na sua rotina. Caso você queira algumas dicas mais práticas e mais divertidas de como ver sentido também nesses hábitos e nessas ações, a gente tem um vídeo sobre como gamificar a sua vida, mas ele não é na lógica de produtividade tóxica e como deixar o ambiente mais ansiogênico para você bater. Já vimos esse vídeo também de como gamificar sua vida e esse daí é bom. Esse daí eu super recomendo mesmo. Não consigo tomar um café sem o celular tocando um vídeo de música ou série. Interessante. Eu já tive o hábito de deixar musiquinha tocando no celular, mas geralmente eu deixo um lo-fi, alguma coisa assim. Quando não, sei lá, algum podcast mesmo, alguma coisa assim.
Mas não é um costume meu mexer no celular, então geralmente a minha vida é mais silenciosa nesse ponto. Ter as metas. Não, não é isso. Ele é um vídeo onde a gente tenta entender os conceitos de neurociência usando nomenclaturas e termos do mundo gamer, seja loot box para falar de sistema de recompensa. Então eu tento fazer esses paralelos mais no sentido didático e não tanto no sentido de gamificar a sua vida ao ponto de tornar algo ansiogênico. Não é isso que eu quero fazer, até porque eu acho que se você tiver gestão de tempo, você consegue fazer essa gestão de tempo de uma maneira funcional e saudável e utilizar também a gamificação para isso, por que não? Mas é claro que tudo tem limite, então a gente tenta ensinar isso com um pouco mais de cuidado e tá tudo ali no vídeo discriminado. Então, se você quer implementar hábitos, rotina e entender a importância de ver isso de uma forma onde você veja valor e motivação, esse vídeo pode ser uma boa recomendação para você também. Terceiro ponto, que eu acho super importante, inclusive, é relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, eu gosto de pensar numa pesquisa muito interessante de Harvard, que é um dos estudos de desenvolvimento humano mais longos da história. Ele durou simplesmente 74 anos. E durante esses 74 anos, 724 homens foram acompanhados ao longo da sua vida. Então eles traziam exames médicos, eles respondiam questionários, faziam avaliações sobre como estava a vida, sobre como estava a família, a profissão. Os parentes eram entrevistados sobre como aquela pessoa podia estar. E muita coisa interessante foi descoberta nesse estudo ao longo da vida de tantas pessoas. E após páginas e páginas e páginas de arquivo, os pesquisadores puderam concluir que boas relações os mantiveram mais felizes e saudáveis. E percebe que eu tô falando boas relações, e não muitas relações. Tem uma diferença aí, mas muita gente acaba confundindo pelo senso comum. A sua qualidade de vida, de relacionamentos e vida social, ela não depende do seu número, de quantas pessoas você tem, de quantas pessoas você interage, de quantas pessoas tem na sua lista de contatos, mas sim a qualidade que você sente, ou melhor, a sua autopercepção de qualidade nessas relações. Então, Só os verdadeiros, tá ligado? Só os verdadeiros. a qualidade que você sente, ou melhor, a sua autopercepção de qualidade nessas relações. Então, seja sua família, amigos, a sua comunidade em geral. A maioria dos participantes que tiveram maior satisfação ao longo da sua vida em termos de relacionamentos puderam ser associados a maiores níveis de felicidade, autorrealização e até mesmo sua saúde física e expectativa de vida puderam ser associadas a esses fatores. Aqueles participantes que apresentaram maior isolamento social e uma dificuldade de conexões com maior qualidade demonstraram não só uma maior taxa de mortalidade ao longo desses 74 anos, como também as suas funções cognitivas e até mesmo físicas foram decaindo mais rápido. Então a gente pode tentar entender o que nos mantém felizes. Conexão, realização e principalmente o seu senso de valor dentro de uma relação. Como você se sente, qual é o termômetro de qualidade que as suas relações estão tendo. Então elas não precisam ser numerosas, mas a sua satisfação ao estar nelas e a sua consciência ao estar nelas é muito mais significativo e pode ser relacionado a diversos outros fatores em termos de qualidade de vida. A gente tem esse estudo muito interessante. Ele tem também uma palestra no TED Talks do cara que é um dos últimos coordenadores, né? Afinal, foi uma pesquisa de 74 anos, então diversos coordenadores acabaram passando por ela, mas um dos últimos coordenadores ali fez uma palestra no TED Talks maravilhosa que eu recomendo, vou deixar aqui na descrição para caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. Então é muito importante a gente ter essa diferenciação, né, de solidão e solitude. Solitude é você ter relações, se sentir bem com elas, ter boas relações, mesmo em menores números e estar bem quando está sozinho. Continua se sentindo bem. Já a solidão é você ter essa sensação de escassez de relações, é não gostar de estar sozinho por se sentir muito solitário e por não ter essa qualidade de conexão. Então a solitude nem sempre vai ser um problema, a solidão sim. E sim, fatores ambientais como All goods. All goods. a gente estava comentando também impactam em sentimento de solidão e É o brabo. Desculpa, me distraí com goods. qualidade de conexão. Então a solitude nem sempre vai ser um problema, a solidão sim. E sim, fatores ambientais, como a gente estava comentando, também impactam em sentimento de solidão em si. Até porque o Japão, por exemplo, que é o país que a gente estava comentando ali dos dois estudos iniciais, ele tem uma perspectiva maior em termos de solidão. As pessoas lá se sentem mais sozinhas, tanto que foi o primeiro país a eleger o ministro da solidão. E não é esse aqui. É esse aqui. Essa piada eu já usei em mais de um vídeo, mas eu gosto
Eu posso superar isso. Muito dela. Claro, existem muitos outros fatores que também impactam a nossa vida, seja positivamente ou seja de forma que a gente precisa alterar para que a gente se sinta melhor, mas eu achei que foram pontos muito importantes também de trazer em termos de neurociência e pesquisas muito bem embasadas, muito bem qualificadas, que eu vou deixar também aqui na descrição sempre, e que você pode pelo menos entender, caso você não consiga aplicar na sua vida, saber que esse caminho é produtivo, que esse caminho é importante nas suas relações e qualidade de vida, já é algo, entendeu? Sabe? Tá, por mais que você não saiba como fazer, pelo menos você sabe que tem que fazer. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro é a forma de controlar aqui o impulso, como ela falou, que ela fala que é parte do ambiente. Isso daqui é meu... Ah, isso daqui é como modular o ambiente, ok? A rotina, empilhamentos de hábito. Nem lembrava mais dos empilhamentos de hábito, verdade. Então foram três tópicos, realmente. Belíssimo. Saber o motivo, entender e dar sentido por que você busca ou para suas ações e entender o porquê aquilo é importante, já é o primeiro passo para que em algum momento você consiga implementar na sua vida. Então também não precisa se cobrar tanto, porque é um processo gradual. Então, saber da existência, entender o sentido e a importância desses passos já é algo a se sentir bem com. Então já se sinta um pouco realizado e um pouco mais próximo do que você deseja ou da sua versão ideal de si. Falando sobre formas com que a gente acaba arruinando a nossa vida, a nossa rotina por essas sensações ruins e de culpa, eu trouxe 3 pontos importantes pra gente pensar como formas aí de dar um... Pasmou mandou R$1. Boa noite. Boa noite, cara. Você tá louco? Nem tô vendo coisa de terror, o cara me assusta, mané. Que loucura. Que loucura. The clinic, if you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So